Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu venho comentar pra vocês sobre Duna, que foi um dos melhores livros que eu li. Eu terminei de ler esse livro hoje, eu preciso gravar esse vídeo hoje. Antes de mais nada, antes desse vídeo começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos que vem aí. Bem, Duna você deve ter ouvido falar nos últimos meses, se você estava numa bolha todo esse tempo, ou se não é a sua área, ficção científica, porque vai sair um filme no final desse ano. Mas eu vou falar mais do filme mais adiante, por enquanto eu vou falar só do livro e o que eu achei e o que é a história de Duna. Duna, de fato, é um dos pilares assim, da ficção científica, das histórias que a gente vê hoje em dia, porque Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, tantas outras histórias que a gente vê hoje em dia vieram de Duna, beberam da fonte de Duna, e quando eu te explicar um pouquinho mais da história você vai entender por quê. Bem, como eu já disse, é uma história feudal intergaláctica. Nessa história a gente vai conhecer as casas maiores, as casas menores, e o nosso protagonista, o Paul Atreides, ele é de uma casa nobre, a casa Atreides. Ele é o herdeiro dessa casa, seu pai é o Duque Leto, porém Duna é regido por um império bem maior. E as políticas de Duna mandam que de tempos em tempos uma família nobre vai reger a administração de Arrakis. Arrakis é um planeta onde só tem areia, que é dominado por um deserto gigante, e a gente descobre que nesse deserto existem vermes gigantes. Mas por que as pessoas querem dominar e administrar esse planeta? Porque Arrakis é fonte de melange. Melange é uma substância como uma droga ilícita, que quando você ingere essa substância, a sua mente consegue transcender, você consegue ter habilidades especiais. Porém, existem prós e contras, e o uso dessa substância começa a definhar o seu corpo aos poucos, você paga um preço meio que indiretamente, mas são prós e contras, e toda balança tem seus dois pesos. A gente começa o livro sendo jogado de paraquedas, a gente conhece o Paul e a família dele ali, o Duque, a sua mãe, que é a Lady Jessica, que é a concubina do pai dele, e ele meio que tá começando a descobrir as coisas, a gente vai entendendo bem aos poucos, a leitura assim vai bem devagar. O autor não vai parar de explicar tudo. Olha, essa pessoa aqui é isso, existem cargos, existem nomenclaturas que a gente vai pegando no meio da leitura. O Paul é aquele protagonista que ele tem uma profecia em cima dele de que ele vai ser o Messias, de que ele vai ser o equilíbrio de Arrakis, que é um povo, assim, banalizado por ser o mais pobre. Arrakis, inclusive, é um lugar super escasso que não tem nem água. Então eles usam trajes que cobrem todo o corpo, até as narinas, porque ali aquele traje recicla todo o líquido que seu corpo expele, seja o suor, seja a própria respiração, e principalmente as fezes e a urina são filtradas e de alguma forma reaproveitadas para o próprio consumo. E depois que a gente é introduzido nesse universo, a gente vai conhecendo as casas maiores, a gente vai vendo os planetas, toda a questão de Arrakis, a gente vai descobrir também os Mentats, que o Paul também é um deles. Os Mentats são aquelas pessoas que são treinadas desde a infância para ter suas mentes como se fossem um computador humano, já que nessa sociedade ninguém usa nenhum tipo de robô ou inteligências artificiais, porque a humanidade já sofreu demais na mão desses mecanismos no passado. Então a gente só vê objetos, todo o mecanismo que é utilizado é de forma analógica. Então Duna é basicamente isso, a gente vai começar aí toda uma questão muito política por trás. Se você vai começar a ler Duna agora, você põe em mente que Duna não vai ser aquele livro de fantasia acostumado que a gente vê lançado ultimamente, esses livros de high fantasy, que são várias cenas de guerra e luta e porradaria e sangue. Duna não é isso. O autor vai prezar principalmente nos diálogos, principalmente diálogos internos. Então são pensamentos, são coisas ali arquitetadas na cabeça do personagem. Às vezes é um capítulo inteiro do personagem ali parado e pensando, mas tudo ali tem um propósito. O Frank Herbert preza muito nesse livro a lição de moral dele, quer dizer, o que ele mais tem são lições de moral nessa história. A gente vai ver questões éticas, políticas, religiosas sendo abordadas, e principalmente a crítica do autor sobre o meio ambiente. Ele critica muito a humanidade não explorar uma fonte renovável, e chegou um momento que a humanidade no passado, que posso dizer que seria a nossa humanidade agora, explorando tanto uma fonte esgotável, que uma hora ela esgotou e aí ficou todo mundo na merda. Então a grande crítica do autor é isso, mostrar o caminho que a humanidade vai chegar no futuro, e Duna é incrível por isso. Ele vai fazer várias alusões, tanto na biologia, tanto na filosofia, tanto na antropologia. É uma leitura bem densa, não é com palavras difíceis, não é uma leitura assim rebuscada, que só por ser um livro antigo ele vai pesar, não. É porque ele é denso, ele tem muito diálogo, isso é bom, isso faz a leitura fluir. Só que é exatamente isso, às vezes você vai estar esperando uma cena onde ali ele promete ter um combate final, sabe? Aquele momento de ação intenso. Só que ele vai cortar ali, porque aquele não era o foco do autor. Ele queria te mostrar o que aconteceu, o que aquela cena projetou ali, e às vezes, a primeiro momento, não vai fazer sentido, mas lá na frente, quando você estiver mais no final do livro, você vai ter aquele insight que vai pensar, meu Deus, tudo faz sentido agora. Inclusive, foi esse um sentimento muito grande que eu tive com Duna, porque eu fiquei completamente perdido. Eu falei, não, eu tô indo, eu tô seguindo o baile, eu tô seguindo o flow, mas eu não tô entendendo nada.
e eu consultava um amigo meu que já leu, eu falei, tá, me explica isso. Eu pedi explicação, ele me explicava sobre determinado cargo. Inclusive tem tantas nomenclaturas em Duna que eu não posso nem entrar em detalhes nesse vídeo, porque é algo que você tem que entender lendo a história, como o Jihad Lutheriano, as Bene Gesserit. Então são tantas questões desse universo que é imenso. E por que eu me arrependo de ter pedido essas informações pro meu amigo? Foi justamente porque quando você chegar lá no final, meio que o protagonista vai ter esse clique que ele vai te explicar o que aconteceu, e você lendo, você vai ter, sabe, aqueles 60 segundos últimos de vida que você vai ver o recapitulamento de tudo que aconteceu na história e você pensa, meu Deus, e é isso? Aí sua cabeça explode e acaba o livro. É basicamente isso. Bom, falando agora um pouquinho da adaptação que vai sair esse ano. Duna já foi adaptado 2 vezes. Em 1984 ele ganhou um filme e nos anos 2000 uma série do Sci-Fi. O primeiro filme, na verdade, ele seria do diretor Jodorowsky, só que não aconteceu. Houveram vários problemas ali na adaptação, porque ele falou realmente é uma adaptação muito complexa, muito difícil. E faltou muito ali de recursos de grana, enfim, acabou sendo abandonado o projeto. A gente foi entender um pouquinho desse projeto num documentário que foi lançado só em 2013. E o filme já chamou muita atenção pelo seu elenco. Eu tenho um grande problema quando filmes têm um elenco muito famoso, quando tem muita gente grande num lugar só, como aconteceu entre Facas e Segredos, que o resultado não foi tão satisfatório assim. Porém, Duna, eu tenho a completa convicção de que mesmo que vão ser 2 filmes, né, adaptando essa história em 2 partes, não tem como trazer tudo que esse livro é para as telas, sabe? É uma experiência única que só lendo você vai ter, que você vai sentir, porque, sério, a gente pode esperar que a produção está sendo muito boa pelas imagens, a gente não tem muita coisa divulgada ainda, mas já promete ser muito bom. Porém, você que leu, você quando você termina esse livro, você entende que não tem como nada passar o que essa história é, como do jeito que ela é, 100% como ela é. E por que eu falei de tantos nomes? Porque o filme vai contar com um elenco incrível, como Timothée Chalamet, o nosso protagonista, o Paul, a Zendaya, o Javier Bardem, o Oscar Isaac, que fez Star Wars, o Jason Momoa, o nosso Aquaman incrível. Então, assim, é muita gente, é muito espaço em tela pra muita gente. E eu acredito que Duna tem um lugarzinho pra todo mundo, é uma história muito grande, é uma história complexa. Se você quer ler os livros, você pode ler só o primeiro livro, ele não vai te deixar ler numa saia justa. Porém, tem um ganchinho ali que te puxa pro segundo livro, que eu estou urgindo pra lê-lo, mas não agora, que eu ainda estou digerindo, que eu já estou sentindo o sabor da ressaca literária, porque eu fiquei o dia inteiro, gente, falando de Duna, e eu não consigo pensar outra coisa, minha cabeça não para, só pensa em Duna. Duna é essa história incrível que faz uma crítica à sociedade, por mais que tenha feito lá nos anos 60, é uma coisa tão atual, e eu amo livros que são assim. A gente vai ver amadurecimento dos personagens, tanto uma questão arquitetada ali por trás, de poder, uma crítica incrível que o autor faz em diversos aspectos da sociedade, em diversas questões que a sociedade estava caminhando desde aquela época, e a gente vê que até agora não mudou em nada. É uma grande crítica que te faz pensar mais ainda depois, não só na história, mas sim na moral que ele te mostra ali, que por mais que todos esses anos tenham se passado, a humanidade não aprendeu com os seus erros, então ela tá só caminhando para um buraco maior. E falando da série Duna, a série Duna em si são 6 livros, porém o seu universo conta com 24 exemplares, sendo prequels, livros extras, livros que explicam as casas em si. Não são só contos, enfim, livros grandes de 300 a 400 páginas. E desses 24 livros, a gente tem 11 apenas traduzidos no Brasil pela editora Aleph. Duna também é muito bom para quem quer se adentrar no universo da ficção científica. Principalmente lendo esse livro, você vai ver referências de tantos outros universos que a gente já conhece, né? Como eu já disse, Star Wars, Game of Thrones, tantas outras séries que beberam dessa água de Duna. Então, é assim, você tem um momento de desconstrução que eu terminei aquele livro, eu acho que eu transcendi. De verdade, que eu percebi, meu Deus, tudo veio de Duna. E realmente Duna é um pilar da ficção científica que está até hoje em todas as histórias praticamente que a gente vê hoje em dia, seja nas páginas, seja na tela. Bom, gente, é isso. Duna é uma história muito complexa de se falar. Eu acho que deu para entender só o meu entusiasmo que eu tenho com essa história, que, enfim, já é o suficiente para você ler. Eu estou muito ansioso para os próximos livros, principalmente para o filme que vem aí no final desse ano, ou não, se o coronavírus não deixar, que é o que eu acho que ele vai fazer. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar demais, não vai doer, não vai fazer nada, só clicar aqui no botãozinho vermelho e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse canal. A nossa meta é crescer mais um pouquinho esse ano, então compartilha para seus amigos, manda para sua família, manda aí esse vídeo aqui, ou manda esse outro aqui. Tem sempre alguém querendo indicação de livro, então manda qualquer um vídeo aqui do canal, manda se inscrever, que vai, só vê, vai lá e dá like, entendeu? E é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até!